Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. E a Covid-19 ainda é uma doença misteriosa e atualmente o que tem preocupado médicos e especialistas são as sequelas variadas que muitos pacientes enfrentam após a alta. Em vários casos é preciso, inclusive, tratamentos de fisioterapia por tempo indeterminado. Confira na reportagem de Thalita Andrade. A reabilitação cardiorrespiratória se tornou uma necessidade frequente para muitos dos pacientes recuperados da Covid-19. A doença, que já infectou milhões de pessoas em todo o país, se revela cada vez mais surpreendente e preocupante na variedade de sequelas que podem ser de maior ou menor comprometimento, mas necessitam de tratamento especializado. Apesar de terem se recuperado da Covid-19, muitos ex-pacientes convivem hoje com as sequelas deixadas pela doença, principalmente no que diz respeito à respiração. Uma caminhada simples como essa, por exemplo, se tornou um desafio grande para muita gente. Respirar com naturalidade nas atividades do dia a dia se tornou um desafio para Karen. Aos 32 anos, ela, que é profissional de saúde da linha de frente de apoio a pacientes vítimas da Covid-19, acabou contraindo o vírus em dezembro do ano passado e até hoje precisa tratar as sequelas. Eu sinto muita fadiga muscular, fadiga respiratória. Qualquer movimento assim que exige um pouco mais de esforço físico, que eu realizo, eu já sinto muito cansaço. Karen não chegou a ficar internada, mas ainda assim percebeu os problemas e que precisaria de ajuda. As atividades de fisioterapia ajudam a diminuir o comprometimento respiratório e estimular mais condicionamento e conforto para a recuperação. Melhorei bastante em relação à parte cardiopulmonar, menos cansaço. Principalmente para falar, até para falar eu me sentia cansada, melhorei bastante. Um projeto promovido por uma universidade privada de Dourados oferece tratamento totalmente gratuito para pacientes que tiveram Covid-19 e precisam da fisioterapia. São feitos protocolos de avaliação para esse paciente, para você saber que nível de capacidade funcional que esse paciente se encontra, para daí você traçar os objetivos, e para daí traçar as condutas para cada paciente. Então, tudo é feito de forma individualizada, E esse paciente ele vai ser submetido a uma terapia de forma individualizada e ele vai ser monitorado a todo momento. Então, quanto à frequência cardíaca, quanto à saturação, frequência respiratória, escala subjetiva de esforço. Então, a evolução desse paciente vai ser feita conforme uma reavaliação diária e também conforme a evolução do paciente na terapia. A característica comum da maioria dos casos envolve a fraqueza respiratória e o tratamento ajuda a reabilitar o paciente, como explica a fisioterapeuta. A fisioterapia ela vai promover esse retorno dessa capacidade funcional do paciente, Então, nós vamos de encontro à necessidade que ele tem. Então, nós vamos tentar suprir aquilo que está faltando, através de exercícios bem elaborados e de monitorização para esse paciente conseguir chegar ao que ele estava antes ou mesmo melhor do que a capacidade que ele apresentava anteriormente ao Covid. Para ser atendido gratuitamente no projeto, basta procurar a unidade na universidade com um encaminhamento ou um laudo que comprove a necessidade de tratamento pós-Covid. Pode estar se direcionando aqui na clínica de fisioterapia para fazer esse agendamento, Ele funciona tanto na parte da tarde, no período vespertino, quanto à noite. Então, das 7 às 10 da noite também nós temos esse atendimento. E olha só, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. Os contribuintes terão até o dia 30 de abril para realizar a entrega da declaração do imposto de renda. E é bom ficar atento para não perder o prazo. Quem é obrigado a declarar e não o fizer terá que pagar multa. São esperados 32 milhões de declarações. Já tem muito contribuinte se preparando para fazer a declaração do imposto de renda. A gente procura fazer no primeiro trimestre, até porque mesmo parcelando, você consegue diluir mais se você faz desde o início. Eu sempre deixei mais para o final. É um mau costume que a gente tem, acho que até por ter tanta coisa como prioridade para fazer no dia a dia e deixar sempre para
para a última hora mesmo. Eu tenho uma pessoa que anualmente faz todo esse trabalho, pede os documentos, recebe uma quantia razoável e salva a minha vida. Geralmente declara no comecinho, deixa mais para o final? Não, no começo, porque o final pode acontecer alguma coisa. Então a gente se organiza para ser no começo. Estou preparado que eu sou contador, né? Agora... Salva a pele de muita gente. Salva. Agora as pessoas não estão preparadas não, viu? Agora logo que sai dia 1º de março, já faço algumas, depois vem os retardatários, né? E o seu? O meu lá pelo dia 15 já está entregue, com certeza. Neste ano, não há correção na tabela e os valores serão os mesmos do ano passado. Devem ser declarados os rendimentos dos contribuintes que arrecadaram mais de R$ 28.559,70 de renda tributável em 2020. Estão isentos aqueles que oferiram renda abaixo de R$ 22.847. Então, é importante observar que muitos pensam que acima de R$ 28.500 você é obrigado a declarar, e abaixo não. E não é exatamente esse valor, é só abaixo de R$ 22.847. A principal mudança em relação aos anos anteriores é a obrigatoriedade de declaração do auxílio emergencial para quem recebeu em todo o ano passado mais que R$ 22.847,76, somando o valor do benefício. Se no somatório deu 22.000 até 22.800, não vai precisar declarar. O prazo para a declaração do imposto de renda vai começar na próxima semana e deve se estender até o fim de abril. Quem fizer a declaração primeiro tem chances de receber a restituição mais cedo. E ainda dá tempo de corrigir qualquer informação que esteja errada. Caso você erre em alguma questão, caso você esqueça algum requisito, você vai conseguir fazer com mais tranquilidade a retificação desses erros. Então, caso alguma coisa dê errado, se você perceber que chegou a data de você receber os valores restituídos e você não recebeu, é importante ficar atento, porque isso é um indicativo de que algo estava errado e é importante o contribuinte se informar e ir atrás disso. Assim como no ano passado, as restituições serão pagas em 5 lotes e não em 7. O primeiro lote de restituição do imposto de renda será liberado em maio. Os outros 4 lotes de restituição serão pagos em junho, julho, agosto e o último em setembro. Quem não fizer a declaração, o que acontece? Quem não fizer a declaração está sujeito a pagamento de uma multa de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto. Essa multa diz respeito ao atraso ou ausência, tá? Essa multa ela não diz respeito à sonegação, ela diz respeito ao mero atraso ou ausência. E o programa Gerador de Imposto de Renda já está disponível para download no site do Governo Federal, com versões para computador e celular. E a gasolina e o diesel registraram os maiores preços médios já vistos nos postos de todo o Brasil. Na semana passada, a média nacional do preço da gasolina chegou a R$ 4,92 ao litro. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os motoristas de aplicativos estão contabilizando prejuízos com os aumentos nos combustíveis. Combustível que não para de aumentar. Depois da gasolina, é a vez do etanol, que subiu 28 centavos nas usinas, denuncia motorista de aplicativo e tem uma possível explicação para o preço do etanol, que sempre acompanha os aumentos da gasolina, apesar de não ter nada a ver com petróleo. Eles sobem o etanol para forçar a venda da gasolina. O motorista de aplicativo, com mais de 25 mil corridas desde 2016, comenta que teve de dobrar as horas trabalhadas com tantos aumentos. Quando eu comecei como motorista de aplicativo, eu trabalhava 7, 8 horas por dia. Hoje eu trabalho 15, 16 horas por dia e às vezes não consigo ganhar o que eu ganhava há 4 anos atrás.
O presidente da associação da categoria comenta que hoje há 12 mil motoristas em Campo Grande e, no total, em torno de 18 mil em 6 cidades de Mato Grosso do Sul. Mas esse número está diminuindo nos últimos meses. 12 a 15% desses motoristas nossos que trabalhavam com aplicativos de transporte em veículo migraram para o sistema delivery, moto-entregadores. O combustível gasta muito pouquinho, a manutenção é muito pequena. Ele pede uma redução da alíquota do ICMS do etanol, que hoje é de 20%. Que possa diminuir esse ICMS, porque é um dos impostos mais caros do Brasil com relação ao ICMS do combustível. Quanto ao preço aplicado pelas usinas, o gerente executivo do Simpetro explica o que apurou do aumento de preço. É devido à entrada da entre-safra e que estão liquidando os estoques e que já algumas usinas já estariam iniciando a moagem para a safra 2021. E um outro dado importante, o etanol faz parte da composição da gasolina vendida aos consumidores, que deve ter, então, o 5º aumento consecutivo só neste ano. Com esse aumento de 28 centavos, a gasolina deve ter um novo aumento de 7 ou 8 centavos também. Uma tendência na Europa e nos Estados Unidos começa a conquistar consumidores brasileiros: o aluguel de carros por assinatura. Esse serviço permite que o cliente alugue um automóvel por um período de até 3 anos e pague um valor fixo por mês, que já inclui custos com manutenção, IPVA e até seguro. O Rafael tinha 2 carros próprios, até conhecer o serviço do carro por assinatura. Quando descobriu que para ele era muito mais vantajoso alugar um veículo, ele não pensou 2 vezes. Vendeu os 2 e optou pelo aluguel. Ainda mais quando fez os cálculos e percebeu que economizaria pelo menos 25% ao ano. Claro que o nível de serviço, então, e ver também se tinha o carro que eu queria. Então, não é toda locadora que de repente tem um carro premium. Eu fui atrás de uma locadora que tivesse carro premium, né, para fazer assinatura. O custo médio anual, isso também levei bastante em consideração, então eu vou ter uma economia também no ano, isso é importante. Carros, para mim, só depreciam, né, de ano a ano, então valeu muito mais a pena eu acabar alugando por causa disso. Fim das contas, a economia realmente compensa? Compensa, principalmente porque nós vendemos os carros, olha só que interessante, a gente vendeu 2 carros que nós tínhamos, no mesmo porte que esse, investimos, então a gente pegou esse dinheiro e aplicou não em bolsa nem nada, mas investimos em negócios que hoje geraram muito mais resultados. Então a gente não precisou descapitalizar para comprar um carro, pelo contrário, ele capitalizou a gente e com esses novos carros por assinatura a gente ainda paga menos anualmente do que pagaria por um financiamento, porque muitas vezes você paga 2, 3 carros num financiamento, não é mesmo? O carro por assinatura já é uma tendência consolidada na Europa e nos Estados Unidos e agora tem conquistado o público brasileiro. O serviço permite que o cliente alugue um automóvel por 1, 2 ou até 3 anos e pague um valor fixo por mês, que já inclui todos os custos. O brasileiro tem o hábito, tem a cultura de achar que o veículo é um patrimônio, é um bem, quando na realidade, desde o momento que você adquire, ele só perde valor. Ele não só traz gastos, como ele se deprecia. Então, a grande diferença, a grande vantagem de ter um carro por assinatura é o que nós costumamos dizer, que você só tem a parte boa, só a utilização do veículo, né? Aquela parte burocrática de custos, a compra, a venda ao final do período, né, na troca de veículo, tudo isso a pessoa deixa de ter essa preocupação. Quando contratou o carro por assinatura, além da comodidade, é claro que o Rafael quis saber de economia. Porque ele só tem que se preocupar em encher o tanque do carro. Manutenção, IPVA, licenciamento e seguro, nada disso fica por conta dele. Tudo, até a gestão de multa, isso é interessante. Então eu não fico sem pagar nenhuma multa, né? Eles sempre mandam uma multa com antecedência e a gente já sabe que precisa pagar. Seguro, eu nem sei qual que é a seguradora. Claro, esse carro tem seguro, né? Mas eu não preciso nem me preocupar com isso, porque eu sempre ligo para a empresa que eu assinei. Para usar um carro por assinatura, o motorista deve analisar e escolher qual categoria que mais atende suas necessidades e o que cabe no bolso, como, por exemplo, se vale a pena alugar um carro popular ou até um carro de luxo. Então, o ideal é você entender o seu perfil, que modelos você gosta, que marcas, modelos, e qual é a utilização que você vai ter. Nós temos uma consultoria
nesse sentido, ajudamos o cliente a escolher a melhor opção segundo a característica, segundo as necessidades dele. Para o Rafael, a economia do carro por assinatura valeu tanto a pena que comprar um veículo já não faz mais parte dos planos. Pensa em comprar carro de novo? Não, jamais, nunca mais. E olha só essa história. Em meio à pandemia, um ato de amor. Um taxista da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, oferece corrida gratuita para idosos que precisam tomar vacina contra a Covid e não tem como ir até uma unidade de saúde. Um anúncio publicado na rede social deste taxista tem chamado a atenção em Dourados. Natural do Ceará, Renato mora aqui há 20 anos. Taxista há 8, ele resolveu oferecer para aqueles idosos que não têm condições de locomoção e que estão dentro da faixa etária de vacinação contra a Covid-19, corrida gratuita. Eu vi a reportagem na televisão, quando chegou a vacina para os idosos de 80 a 90 anos, eles tinham que usar acamado, ele ia levar a vacina até na casa, vacinar. E os outros não, tinha que ir nos postinhos. Aí eu pensei, nem todo idoso tem um transporte para ir, né? Até o postinho. Aí eu disse, vou fazer a minha parte. O que não puder, tiver necessidade mesmo, eu vou estar levando e não vou cobrar nada. Levar e trazer. A ideia do Renato é proporcionar que cada vez mais idosos que estão na faixa etária da vacinação tenham acesso à imunização. E olha que essa iniciativa já tem cada vez mais adeptos. Tem mais 3 colegas que trabalham no meu ponto que falou se precisar, pode contar com eles. Tem um amigo também nosso do quartel, aposentado, Padilha, falou se precisar, ele está à disposição, está junto na luta. E o telefone de contato com o Renato é esse que aparece bem aqui embaixo, ó, o 67999010748. Quem precisar, o número também é o WhatsApp. E assim, Renato segue o seu caminho, fazendo bem, sem olhar a quem. E veja a seguir, a cada dia mais de 30 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. E ainda, a exposição em São Paulo mostra o diferencial da cultura milenar japonesa que conquistou o mundo. Eu volto em instantes. Até já! Com certeza você conhece alguém que sofre de labirintite. 3 em cada 10 brasileiros sentem tontura, só que a grande maioria recebe o diagnóstico errado. E os pacientes acabam tomando medicamentos inadequados que podem, inclusive, causar efeitos colaterais perigosos. Muita gente, quando sente tontura, logo relaciona o problema à labirintite. Foi exatamente assim com a Lúcia, que por muito tempo fez o tratamento acreditando que tinha a doença, já que as crises eram constantes. Passei a sentir algumas tonturas. Eu tenho 69 anos, em torno dos 60 anos. Mais ou menos. A labirintite é a inflamação do labirinto, uma estrutura delicada que fica na parte mais interna do ouvido e que é responsável pela audição e equilíbrio. Quando ocorre uma inflamação nesse local, ele passa a enviar sinais confusos para o cérebro. É desse efeito que surgem sintomas como tonturas, por exemplo. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda tontura é labirintite. Só depois de muito tempo fazendo o tratamento errado, a Lúcia descobriu que o problema dela era outro. A labirintite que eu achei que não era labirintite. Isso eu descobri com neurologista. E isso é muito mais comum do que imaginamos. E a Lúcia não é a única a passar por isso. Segundo especialistas, 3 em cada 10 brasileiros sofrem de tontura. E a maioria recebe o diagnóstico errado, como se o problema fosse labirintite. Muitos pacientes tomam medicamentos por anos e nem sequer
tem a doença. A tontura persistente, em muitos casos, é diagnosticada de maneira errada e, consequentemente, o tratamento também é inadequado. Por trás dessa palavra labirintite existem, olha só, mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, que geram vertigem. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, se eu não descubro exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é a doença misteriosa por trás da tontura da pessoa, eu não consigo fazer o tratamento correto. Quando eu falo que tudo é labirintite, tudo é igual, normalmente a gente está errando também no tratamento. E pior, viu? Pior que alguns remedinhos aí famosinhos para tontura, para labirintite, eles podem dar alguns efeitos colaterais bem perigosos. De acordo com o neurologista, cerca de 70% dos casos de vertigem, na verdade, são causados por outra doença, que tem um nome estranho: vertigem posicional paroxística benigna. Mas que de complicado só tem o nome, porque é muito mais simples de ser tratada. E qual é que é, né, a do cristal? Existe o labirinto, que é essa peçazinha aqui que está na minha mão. O labirinto, né, ele é pequenininho, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, aqui é um modelo ampliado. No interior do labirinto, bem no meio dele, no miolo, eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Moral da história, algumas vezes os cristais escapam para esse canal aqui, onde não deveria ter cristal, e pronto, vem as crises de vertigem. Mas qual que é a grande mágica por trás dessa doença? Por que é importante a gente conversar dela, né, e levar essa informação para você que está vendo a gente? Porque a labirintite dos cristais soltos, ela resolve sem remédio. Eu faço manobras com a pessoa, movimentos especiais com a cabeça da pessoa no próprio atendimento médico, e eu consigo varrer aqueles cristalzinhos de volta para o lugar e voilá, tratada a doença. Diagnosticar a vertigem corretamente evita não só o tratamento inadequado, como devolve o quanto antes a qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença. Ter tido esse diagnóstico com esse neurologista logo que começou, há 10 anos atrás, nossa, eu teria ganho muito mais qualidade de vida. E olha só esse dado. 32 assassinatos de crianças e adolescentes são registrados todos os dias aqui no Brasil. Os números são da Unicef. E o que mais impressiona é que a maioria dos casos de violência é praticada pelos pais ou por outras pessoas da própria família. Essas imagens feitas por policiais foram amplamente divulgadas nos últimos dias e chocaram o país. Um menino de 11 anos foi encontrado acorrentado dentro de um tonel em uma casa em Campinas, no interior de São Paulo. É que eu vou tirar você já, viu, garoto? Tô saindo já, viu? Horrível, né? Pra mim, a gente não se faz aquilo nem com bicho. Qual o pecado que pode cometer uma criança para receber tal castigo de ser colocado dentro de um tambor, num lugar coberto com um telhadinho pequeno, um calor lascado que estava ali, imagina. É difícil, deixa aí, não só o pai, né? A mãe e a irmã consentindo com aquilo ali, né? É muito difícil, é revoltante mesmo. No tempo que a gente está hoje, não dá para aceitar, né? Somente, o resto, a gente só tem que lamentar a idiotice do pai, né? E da família, né? Eu chorei, porque eu fiquei decepcionada com o ser humano, como que consegue fazer uma coisa dessa, né? Mas por trás dessa comoção nacional há uma triste realidade. A violência no Brasil impede que muitas crianças e adolescentes cheguem à fase adulta. Em uma década, 191 mil crianças e adolescentes foram assassinados no país, o que dá uma média de 32 mortes por dia de meninos e meninas. As vítimas tinham entre 10 e 19 anos. E a pesquisa também traçou o perfil das vítimas, e a maioria das crianças era negra e morava em bairros de periferia, locais com alto índice de criminalidade. E o pior, quem deveria cuidar é que causou a violência. Em 60% dos casos, o pai ou a mãe foram acusados pelos maus tratos. O Brasil precisa discutir planejamento familiar. Não basta as pessoas fazerem filhos, as pessoas precisam antes
tratar do assunto, se preparar, se planejar, se organizar. Essa é uma das questões. Mas também envolvimento com alcoolismo, com drogas e situações de precariedade econômica, social das famílias. Tudo isso contribui para a violência doméstica. No caso de Campinas, o pai, a madrasta e a irmã do menino foram presos. Eles vão responder por crimes de tortura e maus tratos. E as penas podem superar 10 anos de prisão. O Código Penal brasileiro prevê que quando o crime é cometido pelos pais ou responsáveis, a pena pode ser ampliada de 1/6 a 1/3. O escopo realmente é proteger e entender que são seres humanos em desenvolvimento e que têm sim maior vulnerabilidade, então é dever do Estado, como eu falei, da sociedade no geral, da própria família, de todos nós, de garantirmos o desenvolvimento, porque se nós não cuidamos de crianças e de adolescentes, é o próprio futuro da própria sociedade que fica em jogo. Mas além da família, os órgãos públicos que deveriam proteger as crianças também falham nessa missão. O Conselho Tutelar de Campinas acompanhava a família do menino há 1 ano, mas nunca constatou nenhum sinal de maus tratos. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a conduta dos conselheiros. Basta o Conselho dizer que acompanha há 1 ano e que o caso vinha evoluindo positivamente. Quer dizer, o Conselho jamais foi, então, nessa casa. É função do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes em situações de risco. O caso do menino de Campinas só foi descoberto porque os vizinhos informaram a polícia. Por isso, quem presenciar casos de violência contra crianças deve imediatamente informar as autoridades. Não é preciso se identificar. O Ministério, inclusive, lançou recentemente uma campanha para estimular as denúncias durante a pandemia. Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, para poder sair e ficar perto de vocês. E agora vamos falar sobre esporte, porque um jovem de Campo Grande está entre os 10 atletas selecionados para participarem de uma seletiva que vai escolher 4 deles para o Mundial de Vôlei. A competição acontece na Tailândia. No esporte, nada se perde, vidas se transformam. A história do Cadu é um exemplo de dedicação ao vôlei de praia. O rapaz de 18 anos e 1,93 m de altura foi influenciado por quem está do lado de fora das 4 linhas. Eu comecei com 14, 15 anos com o incentivo do meu padrasto, né, que hoje ele é meu técnico. Eu ia assistir os jogos deles e aí eu comecei a tocar com ele na beira da quadra. O olhar atento de Betinho e as orientações seguidas à risca levaram o garoto à seletiva da seleção brasileira. Dos atletas convocados, 4 vão representar o Brasil no Mundial Sub-19 na Tailândia. Se a praia não veio a Mato Grosso do Sul, digamos que Mato Grosso do Sul vai até a praia. O esporte já é tradicional aqui no estado. Já tivemos vários atletas no masculino e no feminino indo bem no circuito brasileiro de voleibol de praia. Então a gente pode se dizer que a gente tem já no nosso currículo, né, esse DNA, o voleibol de praia no Mato Grosso do Sul. E olha que os nossos representantes são multicampeões. Nós tivemos Benjamin, que é atleta olímpico, Thalita, que é de Aquidauana, já fez aí, jogou 3 Olimpíadas. Para o professor que desenvolve trabalhos no vôlei de praia desde 2012, quando ainda era atleta, tudo isso só é possível graças ao apoio do poder público. Que ajuda muito a gente, tanto o governo quanto a prefeitura, com os projetos nas escolas. Aí dali a gente consegue, né, captar vários alunos e que tem, né, facilidade. Assim como o Cadu, muitos outros atletas estão se destacando. Por hora, todo mundo junto levantando a bola para que o representante de Mato Grosso do Sul possa atacar e conquistar a vaga na seleção nacional. Os japoneses chegaram ao Brasil há mais de 100 anos e com eles trouxeram sua cultura e costumes. Uma exposição aqui em São Paulo mostra o diferencial dessa cultura milenar que conquistou o mundo. Acompanhe na reportagem de Débora Evangelista. A exposição nos permite fazer uma imersão na cultura japonesa.
Vamos começar nossa viagem com as peculiaridades da caligrafia. Essa arte milenar conhecida como a filosofia do Shodô, que em português significa o caminho da escrita. As palavras escolhidas pela artista Shoko Kanazawa estão carregadas de significados e conceitos poéticos que transmitem mensagens positivas e cheias de esperança. Eric, quem chega na exposição já se depara com essa obra aqui, que foi feita exclusivamente, inclusive, para essa exposição, né? Parece um desenho, mas na verdade é uma palavra e tem um significado também muito bonito. Exatamente. Essa é Hikari, que quer dizer luz. Então a Shoko Kanazawa, que é essa artista de Shodô, que é a arte da caligrafia japonesa, fez essa obra especialmente para a gente, para essa exposição. Então é um privilégio a gente poder sentir o poder dessa palavra, a beleza, e é uma mensagem de esperança num momento tão difícil da gente, pelo qual o mundo inteiro está passando. Então você vê uma luz no final do túnel, vê um prognóstico positivo para frente, trazido por essa grande artista japonesa. E se tem algo que os japoneses capricham, são nas embalagens. Elas fazem parte da cultura nipônica. São atrativas e exibem a importância do ato de presentear. É praticamente um código de etiqueta no Japão. Para os japoneses, as embalagens têm tanta importância quanto o que vai dentro delas. O verbo embrulhar, ele se chama tsutsumo em japonês, e o kanji, o ideograma que representa o tsutsumo, é uma mãe com filho no ventre. Então mostra esse cuidado que você tem ao embalar, ao envolver alguma coisa valiosa. E um presente sempre é uma mostra de carinho, uma coisa muito valiosa, sem dúvida nenhuma. E coisas até inusitadas, né? Como frutas, por exemplo. Exatamente. Os japoneses também embalam, é o caso aqui da manga que a gente vê, que a embalagem é praticamente um presente já. Não, a embalagem é um presente mesmo. E a caixa em si, como você falou, é um presente. É uma caixa que vai ficar décadas depois de você saborear essas frutas, guardando alguma outra coisa querida, e você vai com certeza lembrar da manga, de quem lhe deu a manga, e desse presente o resto da vida. A embalagem é lindo, é o bonito da coisa, né, toda. E a delicadeza, a seriedade, acho que eles fazem a embalagem, né? Eles dão importância à embalagem, eu acho bonito isso. E reflete não só os produtos deles, mas a arquitetura deles, a arte deles, é muito interessante, assim, acho que nos inspira a tentar fazer coisas semelhantes aqui. E a gente vai conhecer aqui agora o furoshiki, que é uma arte milenar japonesa, né, Sandra? Antigamente, as embalagens eram feitas com tecido, né, não com papel, como a gente conhece hoje. Sim, é isso mesmo, foi assim que começou a embalagem no Japão. Essa é a tradicional embalagem japonesa, o furoshiki. E com o tecido a gente consegue fazer roupas, bolsas e presentear também, né? Também presentear, você escolhe um tecido bonito, quadrado, é o padrão do furoshiki, né? E as estampas que você pode ver aqui, elas não são aleatórias no Japão. Toda estampa, ela tem um significado, ela tem uma simbologia. Dependendo do que a mensagem que você queira passar para o presenteado, você escolhe uma estampa de acordo com a ocasião. Essa, por exemplo, Débora, essa aqui tem o kiku, que é uma flor, é a flor imperial que representa a nobreza. Já esse furoshiki, que tem essas estampas, aqui tem uma estampa do matsu, que é um tipo de pinheiro japonês. E esse matsu, ele representa a resiliência. Por quê? Durante todo o ano, até no inverno, esse pinheiro ele está sempre verde e forte. Isso é resiliência. Tudo tem um significado. Sim. Será que eu consigo fazer uma embalagem? Ah, vamos sim, é muito fácil. Vamos tentar então. Vamos lá então? Está pronto. Isso, aí você pode assim dar uma ajeitadinha para que o lacinho fique bem bonito. Tá aqui. A frente do presente é sempre onde está, né, o bico aqui do furoshiki. Você pode tanto entregar assim, ou você também pode entregar assim, fechadinho. Tá pronto, é muito simples. É só presentear alguém. Exatamente. Existe um ritual. O japonês tudo que ele vai passar, tudo que ele vai entregar, ele entrega sempre com as duas mãos, como um ritual. Vamos lá. Muito obrigada. Muito legal, hein? Parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.